Bom dia, gente! Eu sou a doutora C e vamos ao Market News com os principais acontecimentos da semana. Semana passada foi uma semana muito agitada porque tá todo mundo agora com os olhos para a guerra de Israel e Hamas e todas essas atrocidades que estão sendo feitas aí, então tá bem complicado. Então, é complicado quando fica assim, porque não é que é um negócio técnico de gráfico, sabe? Aí vem uma coisa mais de risco geopolítico. Então, fala de óleo, o óleo fica numa empolgação absurda. Então, você pode ver aqui os verdinhos tudo, estão relacionados aqui com energia. E aí o setor de defensivos e também de utilidades começa a ter uma performance melhor em relação a todos os demais setores do mercado. Então essa primeira semana aí de outubro foi legal no sentido que bateu a sazonalidade, né? Então, outubro não é um mês bom, tá, gente? Outubro é um mês ruim, na verdade, um mês de crash. As pessoas não gostam de outubro, mas em compensação tem uma sazonalidade aí pegando que a primeira semana de outubro ela é bastante bullish, tá? E foi isso que a gente viu e ninguém acreditou. Tava todo mundo, por que esse índice tá subindo, meu Deus do céu? Então, gente, por causa da sazonalidade, né? Por causa daquilo que acontece no passado referente às eleições, né, americanas. Quando você está nesse período de pré-eleição, melhor dizendo, né? Você vê que outubro, aquela primeira semana, é uma semana boa. E aí a gente teve, né, a rotação para os sistemas que estavam super bem, assim, de tecnologia, né, de semicondutores. E agora o negócio meio que girou e a gente está mais, assim, para utilidade e setor defensivo. Porque quando começa coisa de guerra, os setores relacionados à guerra, eles têm uma performance melhor. E o oil é um deles, tá? Se a gente olhar aqui na performance de uma semana dos setores aqui do FinViz, você vai ver que o oil tá lá na frente, energia, tá? Tanto o oil quanto o net gas tiveram um desempenho bom na semana passada. E depois vem o setor de utilidades e o setor de real estate, que é negócio imobiliário. E assim, o oil tá todo empolgado, gente. Por quê? Porque quando a briga, o oil sobe enlouquecidamente. Às vezes não dá nem para conseguir segurar o oil de tanto que ele sobe, entendeu? Então por isso que as pessoas estão tudo de olho agora nas ações relacionadas do oil. Por exemplo, a Chevron, né, a Exxon. E assim, eu vou dizer mais, o oil tá calmo, tá, gente? Então, por quê? Porque o Irã ainda não se meteu nessa confusão toda. A hora que o Irã se meter, aí dá problema, porque eles têm bomba atômica, é um pessoal, assim, mais complexo, vamos dizer assim, e aí o bicho pega. O oil daí vai fazer um ralizão se isso aí chega a acontecer e dificilmente vai parar, entendeu? Os caras estão fazendo tanta coisa lá nos Estados Unidos, gente, que é inacreditável. Se continuar nessa palhaçada, por exemplo, eles têm lá o SPR, né, que é o sistema deles de óleo aqui, tá com baixo óleo, as pessoas precisam voar, as pessoas precisam de gasolina para os carros delas, etc. Então, assim, precisa ter refinaria trabalhando, etc. Então, o Biden, ele não tá deixando abrir novas refinarias e ele tá sacaneando tudo que tá relacionado com a indústria do óleo. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa ridícula, gente. Porque se continuar desse jeito, que o Biden não compra óleo para os americanos e tá no fim do SPR deles, o oil vai explodir, e aí ninguém vai conseguir segurar o oil, é isso que vai acontecer, e aí o oil vai lá para 200, 300, entendeu? Eu, assim, tô achando isso super possível, porque os americanos já eram para ter comprado o oil de volta, né? O sistema deles aqui de refill de oil tá muito baixo, e o Biden já devia estar comprando. Então, quando compra oil, o preço sobe, só que o Biden não tá comprando oil, e ninguém tá entendendo por quê. Ambiente de guerra, ambiente de alto óleo, de produção menor. Aí pega um monte de problema lá relacionado ali com a oferta do óleo, porque todo mundo fica brigando por causa do óleo. Então, essa confusão toda, gente, agora o mais seguro tá ações de petróleo. Não tem jeito, porque o resto tudo fica muito instável e ainda mais em outubro. Então vamos ao gráfico diário do SP500, sabe, né? Antes da gente olhar qualquer gráfico de futuros, né, que é o mercado regulado, o mercado decente, tá? A gente precisa ver o mercado das ETFs, porque o mercado das ETFs não mente e ele tá só aberto durante Nova York, né? Fora disso, ele fica sem volume, fica ruim. E os futuros, eles mentem muito quando o mercado tá lá na Ásia, em Londres. E aí a coisa começa a funcionar mesmo quando Nova York abre. Então, o que a gente teve aqui na sexta-feira?
Ali, lembra dos 430, 431 que eu falei antes no outro Market News. Se você não assistiu o outro Market News, assista. Tava muito legal. Tudo isso aí que tá acontecendo agora, eu cheguei a comentar. Então, aquele gap lá dos 431, ele foi fechado. Então, de uma maneira geral, a SPY, tá, ele continuou caindo nesses últimos 2 dias aqui, tá, da sexta, da quinta, e aí quarta-feira que fez realmente ali o topo, né? Mas se vocês olharem, o volume não tá uma Brastemp, assim, entendeu? Então, não teve grandes volumes aqui. Então, a real é que na sexta passada, a gente teve uma explosão muito grande, um candlezão verdão ali, gigante, tá? A gente chama de candle elefante. E aí o movimento foi bonito da semana inteira para cima. Agora, se vai acontecer isso agora nessa segunda semana de outubro, aí eu já não sei, entendeu? E a gente quase fechou aquele desequilíbrio de volume que existe, tá vendo? Aquele gapzão ali que tinha do SPY, tá? Ele não chegou a ser fechado. Mas foi muito interessante porque a gente bateu exatamente 50% da distância desse gap ali do diário do SPY. E assim, a gente nem chegou a fechar o gap, né? Mas se tivesse ido um pouco mais para cima, a próxima resistência teria sido ali nos 440, que torna ali um ponto bem interessante para a gente pensar em venda. Então, vamos para o gráfico aqui intraday, tá? Para daí a gente tentar achar suportes e resistências menores. Então, se a gente olhar aqui o RSI de 2 horas, que eu deixei para vocês no vídeo anterior ali, como é que vê a configuração e coloca, porque foi muito importante, porque a gente estava vendo uma divergência do preço indo mais para cima, sendo que o RSI já estava mostrando venda, tá? Então, apesar da gente ter feito, assim, tá fazendo um pullback, depois o preço acabou indo para baixo, para daí fechar exatamente aquele gap ali dos 431. Então tem que tomar cuidado agora, tá, gente? Porque segunda-feira é terra de ninguém. A gente precisa de um settlement, tá? Precisa de um ajuste para daí você entender para onde que o mercado vai, tá? E lembrando que aquela sazonalidade daquela compra bonita ali de outubro já acabou, tá? Então vocês estão vendo essa média azul aí? Isso daí é a média exponencial de 100 dias, tá? O negócio tá tudo em função dessa média de 100 dias. Então, os 431 foram muito importantes, tá? Porque é uma zona de pullback ali para a média de 100, tá? O mercado, quando estava ali em junho, tá, ele começou a fazer um pullback, mas na verdade era um pullback bem bullish, tá, gente? E aí a gente viu ali, né, que teve uma época de sobrevendido ali do RSI, que ficou ali 20, um pouquinho quase abaixo de 20, tá? E aí o negócio deu compra. Então o mercado está fazendo uma expansão para longe da média de 100 e aí um retorno para a média de 100. E isso aqui está se mantendo até agora. Então, quando o RSI está lá em torno de 40, tá? Normalmente ele dá compra, tá, gente? É claro que acontece uma compra absurda quando está abaixo de 20, tá? Que o mercado não aguenta ficar sobrevendido por tanto tempo. E aí, as vendas, elas normalmente estão ali com o RSI em torno de 60, tá? 60, 70. Aí a gente olha para o lado contrário. E é interessante ver que em setembro aconteceu a mesma coisa, tá? O mercado tinha expandido para longe da média de 100 e de repente ele fez pullback. Para onde? Para a média de 100. Então, nesse último fundo aqui, estava lá em torno de 55 por aí. Bateu uma vez na média de 100, a gente fica de olho. Na segunda, aí normalmente faz o fundo, tá? Então, amanhã é sempre esperar por esse segundo toque aí na média de 100. Então, eu ainda estou aguardando que tenha um movimento para baixo e que a gente, né, feche, então, esse ponto importante ali dos 428 do SPY. E ali nesses 428 é que a gente pode ter o início de um rally, tá, gente? Só que assim, não é que ralizão. Não. Na verdade, tem a ver com esse teste aí do topo anterior. Porque assim, no pior das hipóteses, tem um gap ali de 418 e a gente fecha esse gap ali também. Daí é game over, né? Porque essa região ali dos 418, 415 é o mínimo dos mínimos. É claro que, por outro lado, se o mercado inventar de furar aqueles 437, quebrar essa resistência aí, bom, aí aquilo que a gente viu, né, quando o preço chegou ali naqueles 421, deve ter sido o fundo real aqui de 2023. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas, sinceramente. O que a gente precisa que seja retestado a mínima, ou pelo menos o que o movimento tende a chegar um pouco mais perto, para daí a gente ver se aquele fundo, né, quando eu fiz aquele Market News de Contemple, o fundo de 2023 realmente é o fundo de 2023. Se a gente olhar para o gráfico aqui da sazonalidade, né, daquilo que aconteceu do passado, a gente em outubro tem uma coisa muito legal, gente. Outubro é um mês ruim para dedéu, mas outubro é legal porque a gente tem o fundo do ano.
E isso nesses anos de pré-eleição americana. Então, se a gente olhar aqui nesse outro gráfico, você vai ver que essa primeira semana de outubro é uma semana que tudo sobe, tá? Tudo que é índice, etc. Só que depois acaba, puf, vai embora, né? Porque aí outubro é um mês que começa a fazer fundos mais baixos, tá? E aí as pessoas desesperam, aí vem todo aquele sentimento de crash, tudo de novo. E na verdade os preços ficam bem baratinho, porque daí você, uma vez que seja confirmado realmente o fundo do ano, aí você comprou no melhor momento possível do ano. E não adianta você querer fugir outubro. Tem gente que eu conheço que o cara fala, eu não vou operar outubro. Mas aí, se você perde os piores dias, adivinha, você vai perder os melhores dias do ano também, porque é quando realmente faz o grande fundo esperado do ano inteiro. Então, olho nessa última semana de outubro, tá? Porque normalmente a última semana de outubro é quando a gente tem um fundinho ali do ano. Então fiquem de olho nesse verdinho aqui, tá? Porque essa linha verde, ela mostra como que funciona o SP500 nesses anos de pré-eleição americana, tá? Depois de um mercado bear de meio prazo. A pauleira da Bolsa de Valores está toda relacionada com a eleição americana, tá, gente? Porque essas eleições aí é que ditam se o ano vai ser bear ou não. E sempre depois das eleições americanas tem mercado bear aí pegando. Então agora outubro, a gente precisa ver se aquele fundo que aconteceu realmente é o fundo do ano. Então, esses níveis precisam retestados para daí a gente ver se vai conseguir fazer novas mínimas ou não. Então, assim, é interessante ver a sazonalidade? Gente, é bem interessante, principalmente ano aí de pré-eleição, tá? E aí você considera o gráfico, porque trade é gráfico, tá? Trade não é coisa de notícia. Porque coisa de notícia é impossível de fazer trade, entendeu? É uma coisa muito aleatória. A gente tem que achar um trade ali que você enxergue uma vantagem competitiva no sentido que você tem que ninguém tem. Então, o plano é o seguinte do SPY. Se vai cair, esses 420 aí tem que suportar. Então, os índices aí fizeram um Dark Clouds que já foi confirmado, tá? E a grande questão agora é se esses 420 vão segurar ou não. Então, o que pode estar fazendo aí é um topo duplo, gente. O que pega, e a grande pergunta é se esse topo duplo ele vai ter alturas iguais ou se esse topo duplo vai ter um ombro da direita aqui um pouco maior. Então essa semana aqui tá chata, porque nós estamos num ponto aqui que não fechou o gap para cima e também não fechou o gap para baixo, né? Então tá mó cara de ser uma semana que não vai acontecer nada, tá, gente? Que a gente vai ficar dentro dessa consolidação aqui do diário. E aí o que vai ser interessante vai ser a próxima semana de outubro, que é a terceira semana, para daí a gente ver se realmente a gente teve o fundo do ano e agora esse reteste aí vai ser o comprão do ano, tá? Ou se não, se o preço simplesmente vai continuar caindo e aí vai mais desespero para as pessoas. Por isso que é importante agora a gente dar uma olhada no gráfico semanal do SPX, tá? Então, na semana passada, a gente teve uma semana de candle de indecisão, tá? E aí, agora, nós estamos em terra de ninguém, gente. Simples assim. Se a gente olhar no passado, tem também esses candles aí de rejeição que aí fizeram o mercado ter um movimento maior para cima, tá? Isso aí também aconteceu lá em outubro. Tanto março quanto outubro, a gente teve esses candles rejeição em médias importantes. Então, se a gente olhar no semanal, o mercado tá querendo fazer fundo, tá, gente? Porque isso daí parece mais fundo do que topo, tá? Tem uns gaps aí para fechar, tanto para cima quanto para baixo, mas isso aí tem cara de fundo. Então, é possível que o mercado tente achar, né, esse começo aí de uma nova alta em breve. Por isso que essa formação desse fundo é tão importante. E a pergunta que fica é, será que a gente vai fazer um fundo mais baixo ou será que a gente vai fazer um fundo mais alto? Daí, semana que vem, já tem um monte de earnings aí para aparecer, balanços de empresas que vão ser divulgados. E agora que a gente já entendeu, né, que as ETFs aqui estão fazendo um fundo, vamos para o gráfico de futuros. Se você olhar aqui, né, esse gráfico de 2 horas, você vai ver que os futuros, eles estão tendo dificuldade ali. E os preços estão ficando abaixo das médias principais aqui de 50, de 100, tá? Nós estamos ainda nesse fundo do canal de alta,
mas tá meio fraco aqui a coisa, tá? Desde que a gente enxergou o RSI indo para baixo e o preço indo para cima, tá? Que é uma divergência de topo, mostrando que tava vindo uma vendinha aí, a venda já aconteceu. Esses 4,308 aí, eles têm que segurar, tá, gente? Então, aquele ponto ali que no passado foi importante resistência, agora esses 4,300, eles são ali importante ponto de suporte aqui dos futuros. Então, muito cuidado com os 4,300, tá, gente? Eu diria um pouquinho mais, 4,312. Aqui é que vai ter uma galera comprando futuros, tá? Ajeitando posições. Aqui não é área para vender. Isso aqui é área de compra, tá? Muito cuidado. Aquela divergência de venda que a gente tinha lá do topo já rolou, entendeu? Agora é outra coisa. Se você olhar um pouquinho mais longe o gráfico, o que se enxerga aqui? Um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Então, nós estamos vendo esse ombro direito aqui em formação também. E isso tudo no gráfico intraday de 2 horas, tá? Por isso que está na hora da gente olhar o VIX, o nosso índice de medo e volatilidade. Ele é inversamente proporcional ao mercado, tipo, o mercado tá tudo com medo, tá? Oh, vai ter crash, etc. Aí o VIX está subindo enlouquecidamente e aí o mercado cai. Inversamente, a gente também pode dizer que se tá todo mundo calmo, ninguém pensa em crash, só pensa que tudo vai subir eternamente, é porque o VIX está caindo, tá? Então, o VIX atingiu valores totalmente adolescentes, né? O VIX não sai ali de 15, 19. Então, são valores muito baixos, tá, gente? Não são valores de medo absurdo. São valores, assim, valores baixos, mas que o VIX achando suporte, a gente pode ter um rally do VIX significativo. E aí significa que o mercado, ele vai cair, tá? Então, se você olhar o gráfico, nós vamos ter o VIX em cima e o SP500 embaixo, tá? Então, vamos voltar aqui no túnel do tempo. O que aconteceu lá em outubro do ano passado? Vocês lembram, né? A manha do VIX aqui é a média de 50, tá? Porque quando o VIX rejeita a média de 50, aí tem um ralizão violento. Da mesma maneira, quando o VIX rejeita a média de 50 para baixo, tá? Aí o mercado, ele vai super bem, tá? Então, a grande questão é, o VIX, ele tá para cima da média de 50 ou ele tá para baixo da média de 50? Porque isso aí vai determinar como que vai se comportar ali os índices americanos. Então, em outubro foi muito interessante. Por quê? Porque a gente viu ali, tá? Tinha um topo mais baixo no VIX, tá? Que é bom para o mercado, que aí normalmente os índices sobem. Mas o que o índice fez? Ele caiu. Só que ele fez um fundo mais baixo, tá? Então, quando você vê esse tipo de coisa, né? De topo mais baixo lá no VIX e fundo mais baixo aqui no SP500, isso aqui é uma divergência de alta. Porque se você forçar o olho ali no VIX, ele teria fundo um pouquinho mais alto, tá? Enquanto que o fundo do SP500 ele é mais baixo. Então, é um pau de fundo, né? Então, esses problemas aí de fundo significa que o negócio é divergente de alta mesmo. Porque as divergências de baixa, né? Elas têm ali problemas relacionados com o topo, não com o fundo. E aí, o que o SP500 fez? Um oco invertido também. E aí, a gente subiu. Então, notando alguma semelhança com o momento atual? Só que detalhe, ele só subiu em novembro, tá, gente? Ele galinhou outubro inteiro, quando foi no ano passado. Então, é possível que a gente tente retestar aquele fundo, não consiga, e aí a gente começa, então, um rally no VIX que vai derrubar o mercado. Porque se o VIX faz esse duplo fundo, isso aqui é uma formação de alta no VIX. E aí, se tem muito medo no mercado, o mercado cai ali nos índices. Agora, se a gente não conseguir, né, no VIX um fundo maior, é possível que o VIX faça um fundo menor ali desse ombro direito, tá? Então, aí o mercado ele vai fazer um rally fake, tá? Que todo mundo vai ficar, ai, graças a Deus, agora finalmente o mercado tá subindo, e aí o mercado cai. Então, essas próximas 2 semanas vão definir o comportamento do VIX aqui, tá? Se o ombro direito vai ser mais alto ou se o ombro direito vai ser mais baixo. Vamos olhar então agora o que acontece aqui com o Nasdaq. Você está vendo aqui que a gente fez um topo, né? Então, esse topo aqui foi bastante significativo, tá? E já confirmou ali com 2 candles. Então, na quarta-feira a gente teve a alta da semana. Na quinta-feira só pegou uns stopzinhos ali para cima. E aí o movimento começou com queda. Então, esses 2 candles aí do Nasdaq, gente, isso aqui apagou, né?
quase 4 candles ali dentro do intraday nas 4 horas, né? Então, isso daí que a gente está olhando, né, é um candle de reversão, fez ali uma estrelinha e aí mostrou um candle bem negativo mesmo. E assim, quando sai dinheiro das ações de tecnologia e vai tudo para o oil, ali para a energia, né, e para os setores de utilidade e setor defensivo, a gente tem que olhar os industriais. Então vamos puxar aqui o Dow Jones, a ETF ali onde o dinheiro está do Dow Jones, ela chama DIA, tá? Sabe que o Dow, ele tá melhor do que os outros índices, né? Os industriais, eles têm uma performance melhor ali no mercado bear. Então o Nasdaq ele tá bem mais bearish, tá bem mais em tendência de baixa do que o Dow, que não sofreu tanto. Então o que pode acontecer é mais fraqueza, tanto ali do Nasdaq, quanto do SPY, quanto mesmo do Dow. Então o comportamento do VIX na sexta-feira foi muito interessante, porque ele rejeitou ali a máxima ali do topo do diário, tá? Só que não tem aqueles candles, super topo aqui no VIX, para mostrar que o nosso ralizão aí do mercado começou. Não tem isso, tá, gente? A gente precisaria ver candles de reversão exatamente nesse topo aí do canal de alta. Aí seria uma esperança que a gente ia continuar o rally da semana passada e da primeira semana de outubro. E se a gente olhar aqui nesse gráfico intraday de 1 hora do SPY, a gente ainda vê o estocástico indo para baixo e o RSI indo para baixo, tá? É claro que o RSI está chegando num ponto interessante de compra aqui do SPY, mas a gente precisa ver ali realmente ficar o RSI acima de 55, para daí a gente ter uma continuidade importante do movimento de alta. Então, agora todos os olhos têm que ficar na média de 100 aqui desse gráfico do SPY de 1 hora. Porque se começar a ter umas quedas bem significativas e a gente fechar ali, retestar ali aquele ponto ali com a média de 100, né, nos 425, talvez aqui tudo fique sobrevendido, né? E aí a gente tenha, né, um contra-rally aí acontecendo. E aí é muito provável que se vai uma vez ali, vai 2 vezes ali, para daí retestar e ver se aquela média de 100 vai segurar. Assim sim a gente teria bem claramente um fundo aqui em destaque no gráfico intraday do SPY. E aí, com tanta notícia e confusão dos bancos acontecendo, vamos ver o Russell, tá? Muitas vezes as pessoas referem o Russell como o índice das micaiadas, né? Só que tem muito banco ali, tem as small caps, né? Mas tem muito banco ali envolvido no Russell, por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Olha, o Russell tá o gráfico mais tranquilo de operar, porque é uma venda que não tem descanso. E aqui é a ETF do Russell, que é a IWM. A gente tem ali um suporte bem importante em 165. E o interessante também é que tudo isso começou com ombro, cabeça a ombro, que daí rompeu e aí o negócio foi embora. Se eu pegar a distância, né, da cabeça aqui até o pescoço e projetar para baixo, você vai ver que o final do Russell é chegar ali naquele 165. 163,5 para dizer bem claramente aqui. Então não tem nada de bom ainda para as small caps aqui aparecendo, tá? Isso aqui, as small caps é quem não é blue chip, tá? Blue chip são aquelas ações powers, né? Que tem um percentual muito grande ali dos índices americanos. E as small caps são as micaiadas, entendeu? Que tem pouquinho volume. Então, como a gente está na terra de ninguém, nada melhor do que ver teoria de Dow. A gente tem o Dow industrial em cima, tem o Dow de transportes embaixo. E será que a gente está vendo alguma divergência aqui? O Dow de transporte em azulzinho ali está muito fraco, tá, gente? Em relação ao industrial, que tem essa performance melhor no mercado bear. E aí o fato desse Dow de transporte aqui caindo, tá? É porque a gente vai ter mais fraqueza chegando aí para as ações de tecnologia. E nas ações ali do SP500, porque o SP500 tem muita ação de tecnologia lá, né? Então os índices têm que concordar. E vocês estão vendo aqui que o Dow não está concordando. Por isso que é fundamental a gente dar uma olhada também no gráfico agora da renda fixa. Então vamos ver HYG aqui. Olha lá, que legal. Nós temos em cima HYG, tá? Que é a renda fixa. E embaixo a gente tem ali o SP500, tá? Que está em verdinho e vermelho. E assim, os índices do SP500 estão indo para baixo. Mas olha lá o que o Smart Money está fazendo, tá? Que é aquele dinheiro lá da renda fixa. Sabe quando fica todo mundo com medo, vai todo mundo para renda fixa, não fica lá na Bolsa de Valores. Mas olha que interessante, a renda fixa ela está sendo comprada, enquanto que os índices eles estão indo para baixo. Só que
Isso aqui talvez não seja uma divergência de alta, tá, gente? Porque tem um problema na renda fixa. Por que que todo mundo começa a fugir para renda fixa, tá? Ah, porque a renda fixa pode estar realmente atrativa? Não, tá? A renda fixa nunca tá atrativa, tá, gente? A renda fixa só fica atrativa em período de guerra, em período de desespero, fica todo mundo com medo, aí todo mundo vai para renda fixa, por quê? Porque o dinheiro sai da bolsa de valores e vai para renda fixa. Só que isso é muito, muito, muito bearish, tá? Isso aí não é uma coisa de alta, tá? Isso é uma coisa de medo. Se a gente olhar aqui, tá, o PPO do MACD ainda não deu compra, tá quase, mas não deu compra ainda. Mas a gente está chegando muito perto aqui de um possível fundo, apesar do histograma tá com bastante força ainda para baixo. Então, qual é a tradução disso? Tem um fundo aqui formando, gente, tá? Resta saber se vai ser um fundo que vai durar ou não. Então, fica de olho em outubro, porque outubro é um mês horrível, mas é um mês também que faz um fundo maravilhoso. E você não pode perder o fundo maravilhoso do ano, tá? Por isso que vale a pena a gente fazer uns tradezinhos para ver se pega alguma coisa. Porque se você pega, você vai ficar o ano inteiro comprado, gente. Por isso que eu sempre gosto de ter a minha conta dos futuros, mas como o Forex é uma cachaça, eu ainda tenho uma conta na Exness, tá, gente? E eu uso essa conta, que ela é exatamente igual à minha conta de futuros da Apex, tá? Então, é muito legal porque a Exness, ela me deixa ter visão de swing trade, coisa que os futuros não deixam, né? Porque as prop firms, elas têm um risco muito grande se deixa você segurar, né, posição de um dia para o outro. Normalmente essas prop firms que deixam você segurar, elas acabam fechando, entendeu? Então, fiquem longe dessas daí, tá? Mas essa ideia, né, de você ter a sua própria conta, ninguém tá forçando você a ficar só em prop firm, entendeu? E para quem não sabe, prop firms são as mesas proprietárias, né? Que é, você mostra que você é um trader consistente, os caras vão te dar dinheiro para você operar, tá? E aí depois você divide também ali a participação de lucros, o que é bem legal, tá? Então, o fato de você ter a sua própria conta, tá, é muito bom, porque aí você consegue ganhar dinheiro mesmo, tá? E aí você não tem que dividir lucro com ninguém. O interessante aqui, né, dos bonds é porque a gente pode estar vendo um fundo histórico de várias décadas, tá, gente? Então, aqui o negócio é mais para longe do que para perto, tá? A gente não tem nenhuma compra definida aqui em curto prazo, mas é legal aqui porque a TLT, por exemplo, e a HYG podem estar dando uma compra ultra mega master, entendeu? Se essa confusão de guerra aí pegar, foge todo mundo para renda fixa, e aí o mercado da renda fixa ele explode. Por isso que é importante, né? A gente falou sobre a renda fixa, tá? Ali na fórmula da HYG. É super fundamental a gente ver agora o rendimento da renda fixa, particularmente aqui na forma dos 10 anos, tá? Vamos ver os treasuries aqui como é que estão. Então, em cima tá ali os 10 anos, embaixo em azulzinho tá o SPY, e você tá vendo que tá querendo formar um topo, tá? Ainda não tá bem formado, mas os 10 anos estão querendo formar ali um topo significativo aqui no gráfico do diário. E a mãe aqui é assim, ó, tá? Quando caem os bonds, que é a renda fixa americana, tá? Ali tanto na TLT como na HYG, os 10 anos sobem, né? Aí quando, imagina, a China começa a vender treasury americano por uma razão YXZ lá, entendeu? Aí é por isso que os 10 anos eles começam a subir. Quando sobe, mata o ouro, né? E mata um monte de coisa aqui, tá? A única coisa que gosta, né, quando os 10 anos começam a subir e enlouquecidamente é o oil, tá? Por quê? Porque o oil ele segue os 10 anos. Então, assim, será que a gente vai ter uma queda bem significativa dos 10 anos? Esse negócio precisa ficar abaixo da média de 50, tá, gente? Porque, assim, ele tá só subindo. Nós estamos ainda com preço tudo acima da média de 20. Então, tudo isso ainda é muito de tendência de alta. Para essa tendência de alta começar a ser quebrada, a gente tem uma quebra de estrutura aqui, você primeiro tem que ver o negócio perder o fundo anterior, tá? E pelo menos perder aqui a média de 50 que tá em verde. Porque aí, quando cai os 10 anos, aí que você tem uma Ultra Mega Blaster Super Power compra no ouro. Então, na sexta-feira, nós tivemos um compramento muito interessante do ouro. Meio fake, tá, gente? Porque os 10 anos ainda não estão dando venda, né? Então, o ouro tá subindo enlouquecidamente por causa dessas confusões de guerra. Mas muito cuidado. Por quê? Porque o ouro, ele não tem uma performance legal quando começa a guerra. É só no meio da guerra, que daí ele explode enlouquecidamente, entendeu? Mas no começo da guerra, tá? A gente sempre compra
o mercado, né, a bolsa ali de uma maneira geral, não os 10 anos, mas a bolsa de uma maneira geral, sempre que acontece uma invasão, né? Por exemplo, se ali naquela invasão de Israel ali, tá, você viu que o mercado ele tende a ter uma melhora ali nos índices. A gente não entende bem porquê, mas historicamente sempre foi assim, tá? Então, talvez os 10 anos eles realmente comecem a ter uma queda mais significativa ali no começo de novembro, tá? E aí em outubro ele ainda siga aí subindo. Por isso que é muito importante agora a gente dar uma olhadinha no dólar, tá? Vamos ver aqui o DXY, ok? O dólar tá louco para dar venda, tá, gente? Essa loucura aqui do dólar, dá para ver, a gente já tem um PPO aqui do diário que já deu venda, tá? E assim, ele tá se arrumando ali para fazer um topo. É a mesma coisa ali dos 10 anos. O gráfico do DXY aqui do dólar, quanto o gráfico dos 10 anos, tá muito semelhante. Então, você nota aqui que o DXY ainda não fez aquele topo mais alto, né, com uma força absurda, e a gente já tem sinais aqui bem característicos, tá, de venda acontecendo no diário, né? Então o dólar cai, todo o mercado fica lindo e maravilhoso, feliz para sempre, até que isso aqui mude. Então o que a gente está vendo aí no DXY é uma formação de topo duplo nesse dólar. A discussão agora vai ser se esse topo que está acontecendo vai ter um ombro direito vai mais alto ou se vai ter um ombro direito mais baixo. E isso é bem legal, tá, gente? Por quê? Porque se você olhar aqui, tá, o PPO do MACD, o negócio tá indo para baixo. E cadê o preço aqui do dólar? Tá indo para cima. Então isso aqui é um pau de topo, entendeu? Então quando você tem um problema de topo ali relacionado, isso aqui é uma divergência baixista. E uma divergência baixista no dólar não é uma coisa imediata, mas você já tem que ficar pensando mais em compra do que venda. Então muito cuidado com outubro, tá? São os piores dias, mas também são os melhores dias do ano. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Na XLY dividido por XLP, né? Aquele consumidor discricionário sobre o consumidor staple. O negócio simplesmente fez um candle muito bearish aqui, tá, gente? Então, coitada das ações de tecnologia devem sofrer agora nos próximos dias. Isso aí implica em Amazon, Tesla, tudo aí e vir para baixo. Então, esse negócio aqui do XLY sobre o XLP significa mais risco, tá? E o apetite das pessoas por mais risco. Então, quando esse negócio aqui despenca, essa razão entre os dois, é porque o dinheiro foge das ações de tecnologia. As pessoas querem ir para ações de menor risco, tá? E quando a gente tem um ralizão, aí é porque as pessoas estão com mais apetite de maior risco e tá tudo calmo na bolsa de valores, que não é o caso agora. Então, se eu colocar ali o SPY, tá, embaixo, olha que interessante a correlação da relação, né, dos consumidores aí, né, discricionário e o staple versus o SPY. Como isso aqui tem tudo a ver com o apetite de risco, né, quando essa relação aí na razão vai para cima, o mercado ali, o SPY vai para cima, e quando ela rompe para baixo, a coisa vai para baixo, tá? Então, isso aí tudo já aconteceu no passado, essas semelhanças de rallies, tá? Né? A razão sobe, o mercado sobe, a razão cai, o mercado cai, e agora tá nessa parte da queda. E aí, o que nós estamos vendo? Um possível fundo em formação, tá, gente? É isso que está acontecendo, né? Talvez as pessoas comecem a se perguntar, pô, mas será que já não tá tudo tão barato, né? Será que a gente ainda consegue alguma coisa aí, né? Porque afinal tá em ano de pré-eleição, daqui a pouco a gente tem o rally do final do ano. Então vamos ver aonde que o dinheiro tá. Se a gente colocar aqui QQQ/SPY, tá? Será que o dinheiro tá mais no Nasdaq ou será que o dinheiro tá mais no SP500? Então essa razão fica ali no gráfico de cima e embaixo tá o SP500, tá? Tem fraqueza aqui demonstrada, tá, gente? Porque a gente tem os preços que já estão fechando ali abaixo da média de 5 e abaixo da média de 10, tá? E a gente tem um canal de alta bonito que tá meio querendo ser quebrado aqui. Então isso significa que tem fraqueza nas ações de tecnologia chegando. Então uma tradução melhor para isso tudo é go oil, tá, gente? Agora é a hora do oil, né? Porque ações de tecnologia, essas coisas vão tudo para baixo. E aí a gente pode esperar também aqui, tá? Essa relação entre o Nasdaq sendo pior do que do SP500. Então tem balanço aí da Tesla chegando, tem trocentos balanços aí de semicondutores, tem a ASML também chegando, aí tem um monte de balanço chegando, tá, gente?
Então, pode ser que o mercado fique empolgado essa semana, porque tem os earnings chegando na semana que vem, e aí fica tudo deprê depois, né? Então, assim, não fica esperando o grande rally agora, porque normalmente os rallies, eles acontecem depois dos earnings, tá? Então, rally de Natal, gente, isso aí é novembro, tá? Não é agora. Agora é outubro. Outubro é mesmo ruim. Então, tem um indicador aqui interessante. Eu gosto da relação aqui do SPY barra Gold, né? Então, cadê aqui o fundo e cadê o topo do mercado? Será que o dinheiro está indo mais para a Bolsa de Valores, que está na forma do SPY, ou será que o dinheiro está indo para o ouro? Como eu falei, sexta-feira o ouro estava enlouquecido, né? Então, da mesma maneira como a gente faz no Forex, né? Quando você tem uma razão entre dois pares, que no caso aqui é SPY e o GLD, né? O primeiro par manda, o segundo obedece. Quando o segundo par se rebela e fica mais forte do que o primeiro par, o negócio cai, tá? Daí o que a gente viu foi o ouro enlouquecidamente num rally que Deus o livre, entendeu? Eu tinha feito 50 pips, mas eu saí e fiquei parada. What the heck? O negócio simplesmente subiu eternamente, né? E aí, se a gente pegar a ETF aqui do ouro isoladamente, onde é que o ouro tá? Na resistência, tá, gente? Esse nível aqui na GLD é um nível muito importante, né? Um nível onde a resistência já foi testada 2 vezes e rejeitada, e agora nós estamos pela 3ª vez lá. Então, se a gente traçar um canal aqui, você vai ver que o ouro está em tendência de baixa. Não fica se iludindo com o rally da sexta-feira, porque sexta-feira, normalmente, tá? Historicamente, a gente sabe, é o melhor dia para vender ouro, tá? Claro que no fim do dia, né? Porque senão você vai se ferrar se você for vender o ouro no começo do dia, na sexta-feira. E aí nós estamos nesse ponto, né? Já rejeitou 2 vezes antes. Será que vai ter uma rejeição agora? É possível, tá? E o interessante é que o ouro deixou um gapzão ali, então talvez a gente volte para fechar o gap e aí continue subindo o ouro, né? Vamos dar uma olhada também no Nasdaq Summation Index, tá? E o nosso bom e velho McClelland, que tá embaixo ali, o negócio do vermelhinho que faz aquele segundo morrinho, tá? Que normalmente a gente tem uma formação de fundo. E é o que formou agora. Ele tá bem em tendência de alta, tá? E o índice de somação do Nasdaq, mesma coisa também, tá, gente? Querendo achar fundo. E não quer dizer que o mercado não vá para baixo. A questão é, o mercado está vindo para baixo, mas ele está sendo comprado, tá? Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho. Você tem que fazer trade junto com os institucionais. Você não tem que fazer trade contra os institucionais, senão você perde dinheiro. Então, o que a gente está vendo aqui, tanto no Nasdaq, tá, quanto no SP500, é que quando o negócio está caindo mais baixo, os institucionais estão comprando. E quando está tendo rally, tá, eles estão comprando também, tá? Então, não é que eles estão aumentando as vendas no rally, entendeu? Não. Isso aqui tá com um cara absurda de fundo, né? Não tá ainda bem informado, isso aqui não é imediato, tá, gente? Mas você tem que começar a pensar em compra aqui. E cadê o fundo, né? Então agora vamos para o índice de respiração do mercado. Será que esse mercado está vivo, tá? Então qual é o percentual de ações que no caso aqui vai estar acima da média de 50 ou da média de 200? Vamos começar aqui com a média de 50. Você sabia? Só tem 25% das ações que estão fazendo trade acima da média de 50. Então isso aqui, gente, é ponto de fundo. Isso aqui não é ponto de topo, tá? E se a gente olhar o índice da respiração do mercado aqui, o breadth da média de 200, quantas ações, qual é o percentual que realmente está fazendo trade acima da média de 200? Tem 38% das ações que estão fazendo trade acima da média de 200. E aí o que a gente precisa ficar vendo é se o SP500 não vai mais para baixo ainda, tá? E as ações ali começam, né, a fazer trade acima da média de 50, no maior percentual que é o que o número da direita mostra aqui, tá? Isso daí marca fundo, gente. Isso aqui não é topo, isso aqui é fundo. Então vamos ver aqui o indicador aqui de medo, tá? E ganância. Bom, nós estamos no medo. A gente estava pior, a gente estava no extremo medo, tá? Agora já tá medinho, né? E esse ponto aqui onde está o índice, ele marcou fundos anteriores. No indicador de momento do mercado, a gente vê aqui que essa linha laranja é a média de 125, tá? Então a gente tem que ter uma rejeição nessa média de 125 para a coisa ficar mais em tendência de alta, tá? E por enquanto tá querendo achar fundo ali, mas tá mais ou menos, vai. Vamos ver a força aqui das ações, o Stock Strength. Você vê que tá fraco aqui a coisa, tá negativo. Olha o breadth aqui, o indicador da respiração que eu sempre falo para vocês, querendo achar um fundo, né, nesse ponto onde marcou fundos anteriores também.
já começou uma queda bem interessante da relação put e call, tá? Só para vocês lembrarem, quem compra call quer que o mercado suba, quem compra put quer que o mercado desabe, né? Então a gente está vendo mudanças bem significativas aqui na relação de put e call, mas tem espaço ainda para cair mais. Olha ali a Market Volatility, né? Aqui o indicador do VIX, tá? Você tá vendo que o negócio subiu, fez um ralizinho ali, né? Ou melhor, da média de 50 dias, tá? E sempre que o VIX fica acima da média de 50 dias, o mercado cai, gente. Amanhã é o seguinte, quando você vê o VIX e você repara ali na média laranja, que no caso aqui é 50 dias, tá? Quando o VIX fica acima da média de 50 dias, o mercado cai, tá? O SP500. E quando o VIX fica abaixo daquela média ali de 50 dias, o mercado ele acha um fundo e sobe. Então tá feio pra Dedé o VIX aqui, tá, gente? Porque ele tá querendo achar fundo. E pelo menos a gente saiu daquela adolescência lá de 15 e fomos ali pra 19, pra variar um pouquinho. Então isso daqui é um alerta, tá, gente? Então sempre que você vê o VIX ficando acima da média de 50, isso aqui não é bom, tá? Isso aqui, os índices, eles caem mesmo. Porque isso aqui marca o início de uma tendência de baixa. Se pegar, né? Então, a gente está tendo um fundo de informação? Sim, gente. Nós temos vários fundos aparecendo nos índices aqui, algumas razões, né? Mas o VIX tem que colaborar, entendeu? Se o VIX começar a ficar mal e só subir, esse mercado não tem jeito, ele cai, tá? Então, revendo aqui o nosso gráfico da sazonalidade nessa época aí de ano de pré-eleição americana. Então, a sazonalidade era bem clara, né? Até lá 11, 12 ali de outubro, a gente tem um ralizinho de alta, né? Dá um descanso um pouquinho. Só que aí depois o que acontece? O mercado volta a cair, tá, gente? E aí, talvez o grande fundo de outubro seja lá pelo 19, 20 de outubro. Então, seria na próxima segunda, não agora, tá? Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico para ver as surpresas e o que espera aí a semana. Segunda, tem nada. Terça-feira, bom, aí a gente tem uns dados do oil quando o mercado fechar, tá? Tem uns dados aí de vendas, né, do retail sales que vão aparecer. Quarta, tem negócio dos building permits. E aí o bicho pega para variar na quinta-feira, com aquelas notícias malucas de emprego. E tem o índice dos manufaturados aqui da Filadélfia. Sexta-feira tem nada, tá, gente? Então, na verdade, pro oil, o que vai pegar é a terça e quarta, como sempre, tá? Então, na terça, a gente tem aquele reporte ali, o boletim do oil, né? Que vai uma pré-EIA, né? Para mostrar o que pega mesmo. E na quarta-feira é ali o boletim mais importante do oil, né? Que é a EIA, né? Que vai nos mostrar como é que estão ali, né? Se tá aumentando realmente a demanda, que tá absurdamente aumentando a demanda do oil, né? E aí vamos ver se o nosso ralizão pega aí no jeito. É uma semana que tem muita notícia, tá? Principalmente ali na quinta-feira. Aí tá essa confusão de guerra aí do Oriente Médio, né? E aí fica todo muito incerto, né? E tem os balanços também, né? Tem os earnings aí chegando. Porque os earnings agora que a gente tá vendo, né? São das ações de tecnologia, tá? Isso aí é muito importante. Netflix, tem outros semicondutores aí pegando, mais balanços aí chegando. Então aqui tem que ficar de olho na sazonalidade, tá, gente? Isso aqui tem que ficar de olho, tá? Nesse crashzinho aí pequenininho que pode acontecer a partir do dia 12 até o final de outubro, ou pelo menos até o dia 20, 21 mais ou menos. Então, para resumir, o mercado ainda em tendência de baixa, tá? Querendo fazer um fundinho, mas nós ainda estamos em tendência de baixa. Então vamos ficar de olho nos 425, 428 ali na média de 100 do SP500. E os futuros, olho ali nos 4.312. E aí você tem que ficar de olho nessa média de 100. Bateu uma vez, fica observando. Bateu a segunda, aí é fundo, tá? E aí o que pode estar acontecendo aqui no SPY é o que aconteceu antes, né? Ali em agosto, que não conseguiu fazer um topo mais alto, então fez um topo mais baixo. E talvez agora o que a gente esteja vendo é isso. Só que se fizer isso, bom, aí a gente vai perder os 425, 428 ali, né? E aí perdeu a média de 100 para baixo, aí a gente tem um gap para fechar ali nos 415, 418. E aí acabou o ano, tá? Porque eu não tenho mais target a partir disso aí. E se a gente olhar aqui, em julho foi a mesma coisa, tá? Teve topos na mesma altura, tá? Aí o negócio voltou, mas aí rejeitou na média de 100 e aí foi embora. Por isso que é muito importante olhar o que acontece ali na média de 100 e se a gente vai rejeitar isso daqui ou não, principalmente aqui no gráfico de 1 hora, tá? O VIX ainda tá com cara maligna, tá?
Enquanto estiver acima da média de 50, boa coisa não é. Se der loucura no VIX, tá? A resistência do VIX está ali em 25. E aí, pra gente ter vamos dizer assim, uma mega venda no VIX, é legal que ele atinja pelo menos 25, tá? Porque a compra do VIX é em 15, gente. A venda do VIX é em 30. Essa é a máxima, o jargão aí do mercado, né? Só que isso aí não precisa acontecer hoje, tá? Principalmente segunda, que não acontece nada, né? Mas a gente pode ter esse tipo de coisa acontecendo aí até o final do mês. Então é importante esperar. Será que o VIX vai fazer uma alta da mesma altura, tá? Um topo da mesma altura? Ou será que esse joelho direito vai ser um pouquinho mais alto? Porque aí o VIX achando o topo, o mercado ali, o SP500 acha fundo, né? E se a gente olhar ali o rendimento dos bônus americanos, ali, os rendimentos da renda fixa, nós já temos sinais aqui de topo, mas, de novo, precisa ter um fechamento abaixo da média de 50, que seria aquela ali em verde. O dólar também tá louco para dar uma vendinha, né? Só que o dólar tá mais atrasado, ele precisa ter um fechamento, pelo menos do diário ali, abaixo da média de 20, porque nem isso nós não conseguimos, né? E esses indicadores, né, risk on versus risk off, de mercado de tendência de alta versus tendência de baixa, qual é o apetite do risco, todos eles estão mostrando a mesma coisa. O mercado está em risk off, tá, gente? Ninguém está querendo tomar risco essas alturas aqui, tá? Nós estamos aí com 400 guerras pegando, tá? E ainda tem divulgação de balanço, né? Então, nada mais do que isso, nada melhor do que isso para deixar o mercado mais nervoso ainda. Em relação aqui ao SP500/ouro, o dinheiro tá saindo do SP500 e tá indo pro ouro, sabe, né? Porque o ouro, ele tem essa coisa que funciona como mecanismo de reserva, né? Então, as pessoas gostam de deixar o dinheiro no ouro para ficar ali quietinho, tá? Porque daí você não tem uma diminuição no poder de compra. Só que esse tipo de coisa aqui, isso aqui não é bullish não, tá, gente? Isso aqui é bearish, pra dedéu. Porque é um mercado totalmente risk-off, tá? É um mercado que começa em tendência de baixo, que as pessoas ficam tudo com medo e o dinheiro vai pro ouro. Então agora não é o momento para você ficar querendo, né, muita coisa comprada nos índices, tá? Muito cuidado. Porque você tem que entender que eu falei um monte de coisa de fundo aqui, porque tem um fundo em formação que não é imediato, que não é que já, deu fundo mesmo agora, nesse momento, tá? A gente teve um fundo ali no passado, que eu até fiz um market news sobre isso com o tempo do fundo de 2023, mas esses níveis eles precisam ser retestados, entendeu? Então a gente ainda tá em tendência de baixo, mas a coisa tá querendo reverter, então tem que esperar, tá, gente? Não começa com muita fúria agora na segunda-feira, porque segunda-feira nunca acontece nada. Então, será que tem um fundo formando essa semana aqui, tá? Pode ser, mas tem que esperar um pouquinho, né? Vamos ver aí, deixar a sazonalidade pegar, né? Aqui o Summation Index, tanto do Nasdaq como de Nova York, tudo querendo fazer fundo. Nota aqui que o segundo fundinho ali em vermelho já foi, né? Que normalmente ele denota ali e marca a parte aqui do fundo do mercado. A gente precisa de confirmação para esse monte de fundo aí aparecendo, tá, gente? Porque a gente está num ponto de uma reversão muito significativa no mercado, né? Que é o dólar querendo a venda, os 10 anos querendo a venda, tá? O mercado como um todo, SP500, Nasdaq, tá? O Dow, tudo querendo fazer fundo. Mas a gente ainda está vendo fraqueza, tá? Porque o negócio não é imediato, como eu falei. Aqui, no índice da respiração, só 25% das ações estão fazendo trade aqui acima ali da média de 50, tá? Normalmente isso aqui é um ponto de compra, tá, gente? Isso aqui não é ponto de venda. O ponto de venda é lá 70%, 80%, 90%, entendeu? Quando tá tudo sobrecomprado, né? Agora aqui tá num ponto sobrevendido, só que às vezes fica um pouco mais tempo aqui, né? Então não é que isso aqui é imediato. O índice da respiração ali de 200, tá? Também ali mostra que 38% das ações estão fazendo trade acima da média de 200. Aqui o legal, né, é que a gente tem um fechamento acima de 44%, tá? Porque se o negócio continuar caindo, aí vem mais fraqueza, né? Ainda mais com confusão de mais medo de coisa de guerra vindo, né? Aí sim, se a gente tiver o índice do breath aqui da respiração fechando acima de 44, existe uma esperança e uma luz no horizonte. Então, gente, é isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade. Abram os olhos aí, semana de notícias, tá?